Olá, paz do Senhor, iniciamos aqui uma vida com propósito. Hoje é dia 24 e o tema é transformado pela verdade. Estamos vivendo esse capítulo, esses livros. Como eu volto a repetir, na primeira vez que eu li esse livro foi a razão da minha chamada missionária. E agora caiu esse livro nas minhas mãos novamente para poder, agora com a condição de poder participar com você essa bênção. A minha maior alegria é que você possa estar sendo ricamente abençoado também, sendo transformado, sendo modificado. Sua comunhão possa estar aumentando diante do Senhor e sabendo qual é o verdadeiro objetivo da sua vida. Uma vida com objetivos diante de Deus. E hoje, o dia 24, transformado pela verdade. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar a cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gênesis capítulo 1, verso 26. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para tornar semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 9, verso 26 e outros. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva, 2 Coríntios 4, 4. Jesus disse: as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. João capítulo 6, verso 63. Quando o Senhor fala, as coisas mudam, tudo ao seu redor, toda a criação. Existe porque Deus disse. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida para a palavra da verdade. Por isso somos o mais importante de todas as coisas que Ele criou. Tiago capítulo 1, verso 18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Jó capítulo 23, verso 12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Salmos capítulo 119, verso 103 e outros. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração um leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, verso 31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus demanda 3 atitudes. Devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho que eu dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, pareceu-me a coisa certa.
Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios capítulo 30, verso 5. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas a corrigir e mostrar-lhes como viver. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Nos primeiros anos do ministério de Billy Graham, atravessou um período que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com um extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não. Independentemente de sua vontade, adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos capítulo 24, verso 14. Devo assimilar sua verdade. Não basta aceitar a Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Primeiramente, você recebe a palavra de Deus quando ouve e a aceita sem reversas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes para a nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; mente distraída, entre os espinhos. Então adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas capítulo 8, verso 18. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, recebe de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Tiago, capítulo 1, verso 21, parte B. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da congregação podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não, você pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia, apenas 3 minutos. Muitos do que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar alguns programas de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deve guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias da sua vida. Deuteronômio, capítulo 17, verso 19, parte B. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra, arbitrariamente negligenciando outra. Terceira,
Pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na Palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não anotou seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há mais de 20 anos. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais a separar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual se tornam livres e continuam a estudá-la. Eles não esquecem o que ouviram, antes obedecem os ensinamentos de Deus. Todos os que fazem isso são felizes. Tiago, capítulo 1, verso 25. Quarta, relembrar a palavra de Deus. A sua capacidade de lembrar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que você memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. Você lembra de que o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tornar sábias decisões, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. Salmo 119, capítulo 11, verso 49, 50 e 105 e outros versículos. A memória é como um músculo. Quanto mais exercita, mais forte ela se torna. E memorizar a Escritura ficará cada vez mais fácil. Você deve começar selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos nesse livro que tenho sensibilizado, escrevendo em pequeno cartão que possa ter sempre com você. Releia um trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora de dormir. Os 3 momentos essenciais para a memorização da Escritura são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se de que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses capítulo 3, verso 16, parte A. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto de meditação diária bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como já foi dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem uma mesma característica, porém voltada para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para concentrar a palavra de Deus, espelhamos-nos realmente no exemplo de Cristo. Somos transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu ao que se dedica algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou a Davi, homem segundo o meu coração, Atos capítulo 13, verso 22, é que Davi tinha o prazer em meditar na palavra de Deus e disse: como amo os teus ensinamentos, medito nele dia inteiro. Salmo 119, verso 97. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter a resposta da oração. É o segredo para uma vida bem-sucedida. Josué capítulo 1, verso 18 e outros. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras.
Podemos receber, ler, pesquisar, refletir e memorizar a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, verso 22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás o combate com muita intensidade. Ele não se importa com que você frequente os estudos bíblicos, contanto que você não pratique nada do que aprendeu. Enganamo-nos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos as verdades apenas por tê-las ouvido, lido ou estudado. O fato é, ocupado frequentemente, frequentando aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu, esquecendo o que aprendeu ao caminho do estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, 24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência da verdade, e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora vocês sabem essas coisas, felizes são as que praticam. João capítulo 13, verso 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade é que a verdade vai libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nossos pecados e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso é tão importante discutir as relações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudos bíblicos. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocado num papel, numa atitude efetiva resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser realizado. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto ao seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode contar a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody. A Bíblia não foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. 24º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. A verdade me transforma. Um versículo para memorizar. Se vocês permanecem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32. Uma pergunta para meditar. O que Deus me pede em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Bom, o tema de hoje é: a verdade me transforma. Isso é muito importante. As pessoas têm facilidade, e eu mesmo já passei muito tempo pensando que leitura da palavra vai fazer com que a gente mude. A leitura dá o conhecimento, é como a escola, a faculdade nos dá o conhecimento, mas a prática vai dar o profissionalismo. E essa atitude da prática que vai nos firmar a santificação em nossa vida. A santificação não é por ler, não é por separar-se somente por Deus, mas é praticar aquilo que Deus manda, praticar aquilo que Deus deseja que nós façamos. O amor sem ação é ilusão. Isso diz o ditado antigo. Amor sem ação é ilusão. E se você fala que tem amor pelas pessoas, ama as pessoas, mas não pratica, não está junto, eu amo o pecador, mas não está perto do pecador para poder explicar-lhe e deixa ele morrer no seu caminho, que amor é esse? É hipocrisia. E isso nós devemos aprender. Isso não é uma coisa que se aprende assim: não, li, aprendi, acabou. Não, você tem que praticar, porque isso vai confrontar
a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, um mais íntimo entendimento seu, o mais íntimo, confrontar as mais íntimas razões que você está assimilado no fundo do seu coração. E essas mudanças vai preparar você para entrar no céu, para estar com Jesus. Volto a falar que alguma das coisas que vai impedir de as pessoas entrar no céu, de ver o reino de Deus, são atitudes de mente, e não somente de corpo. Primeiro as coisas começam na mente, e se você não muda a sua mente, o seu corpo não vai reagir. Se você não pensa, bom, quero estudar, e você não estuda, a mente vai falar assim, não, ele quer estudar, mas ele nunca pratica, então para que eu vou me preocupar? Você deve começar uma coisa e terminar. Deve analisar aquela situação. E você é bom pensar nisso hoje. O que falta para você praticar aquilo que Deus já mandou para você, que já tocou no seu coração e você não pratica? Ah, não, amanhã eu faço, um dia eu vou fazer, um dia eu vou praticar. O que falta para você? O que depende para você fazer isso? Isso é uma das coisas muito importantes. Isso é vivência em Deus. É você ter uma comunhão com o Espírito Santo, permitindo mais que Deus fale. Ele está ao seu lado. Ele não é que ele vai estar, ele estará, mas ele está ao seu lado. No momento que você aceitou Jesus, ele falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é uma realidade. Ele está agora do seu lado, falando com você, explicando, esperando que você caia a ficha, você medite na sua palavra, você dê atenção a ele. Ele constantemente está conversando com você, assim como um amigo conversa com seu amigo, explicando e querendo seu bem, não querendo seu mal. Ele quer seu bem e ele quer sua edificação, porque ele nos prepara um lugar nos céus, está preparando um lugar nos céus, para que nós possamos passar a boa eternidade com ele. A alegria do Senhor é a nossa força aqui na terra, e isso impede com que todas as dificuldades nos derrubem. Pode até fazer cair, mas nunca deixar caído. Porque o Senhor nos levanta e nos dá a graça. E eu vou deixar a pergunta para você meditar no dia de hoje. O que Deus me pede em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Pense nisso hoje. Deixe o dia de hoje para você pensar. Anote no papel e volte a ler esse versículo. Essa pergunta. O que a palavra de Deus me pediu que ainda não comecei a fazer? Pense nisso. Se você quiser escrever aí embaixo, contar seu testemunho e a mudança que houve na tua vida, seria bem-vindo. Que Deus te abençoe até o dia de amanhã, no qual iremos continuar nosso estudo. Somente amanhã, não passe o capítulo adiante, tá ok? Transformado pela aprovação. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.